Opa, já estamos de volta, hein? Transamérica, mais música. Manhã de terça-feira, dia de mais uma entrevista aqui, hein? Transamérica, mais música. Transamérica. A sua rádio onde você estiver. Como a gente já vem anunciando aí durante a semana, durante esse período, a gente está fazendo essa semana uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Ipatinga. A proposta é que você, eleitor, possa ouvir o que cada candidato tem a dizer e depois definir o seu voto. Essa é uma parceria da Rádio Transamérica Ipatinga com o portal Negócios Já e com a revista Caminhos Gerais. Comigo aqui no estúdio estão Ronaldo Soares, do portal Negócios Já, e Mário de Carvalho Neto, da revista Caminhos Gerais, a quem eu cumprimento agora. Bom dia, Ronaldo Soares. Bom dia, Kiko. Bom dia, ouvinte da 98,1 Transamérica FM de Ipatinga. A gente está aqui mais uma vez para colaborar com a democracia. Isso mesmo. Mário de Carvalho, da revista Caminhos Gerais, bem-vindo também aqui aos estúdios da Rádio Transamérica. Bem-vindo também, você e o nosso amigo Daniel, e bom dia para todos, bom dia ouvinte, bom dia você equipe, bom dia a toda a equipe da emissora. Beleza, então. Vamos começar então, vamos disparar o tempo aqui. Estamos recebendo o candidato Daniel Cristiano e essa série de entrevistas que está sendo feita aqui pela Rádio Transamérica Ipatinga. Daniel, a gente queria começar, a gente está pedindo aos candidatos nessa primeira fala, só lembrando as regras, são 10 minutos nessa primeira parte, para você se apresentar e falar das suas propostas de governo. Depois teremos um segundo bloco com 20 minutos, onde você responderá a perguntas feitas por nós. No terceiro bloco, 15 minutos, você responderá a perguntas feitas pelos eleitores, em perguntas que foram captadas nas ruas, e 5 minutos para suas considerações finais. A gente está pedindo ao candidato para que ele se apresente, mesmo você já sendo uma figura pública há um bom tempo na cidade de Ipatinga. Pode ter gente que ainda não te conhece. Quem é o Daniel Cristiano? Como é que o Daniel Cristiano chegou na política? E o que o Daniel Cristiano tem também de propostas para a cidade de Ipatinga? Bom dia, candidato. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Transamérica. É um prazer, é uma honra estar aqui para debater com vocês nessa super estrutura. Parabenizar aí o Juninho Araújo por esse projeto corajoso, arrojado de trazer mais uma emissora de rádio aqui para a cidade de Ipatinga. Eu sou o Daniel Cristiano, filho de Ipatinga, tenho 42 anos, nascido na cidade de Coronel Fabriciano, morador do bairro Ideal, casado, professor, formado em administração de empresas, estudei no CDP da Uzi Minas, uma pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas, na área de gerente de projetos. Terminei recentemente na Universidade Federal de Viçosa uma pós-graduação de gestão pública municipal e estou matriculado em outra universidade federal no mestrado também de gestão pública, no qual eu preciso me aprimorar para poder ofertar aí os serviços e as ideias que a cidade precisa. Sou um camarada que desde 2008 defini me preparar para ser o prefeito da cidade. Fui conselheiro tutelar também em Ipatinga de 2006 a 2009. Conheci várias Ipatingas que eu nunca imaginava que existia. E por isso, sendo conselheiro tutelar, atuando dentro das vulnerabilidades sociais que a cidade atravessava e que hoje ainda continua atravessando, é que eu decidi me preparar para ser o prefeito de todos os cidadãos e cidadãs dessa cidade. Em 2012, eu fui candidato a prefeito, tive mais de 16 mil votos numa eleição surpreendente e, infelizmente, naquela época não teve o debate ao vivo numa rede de televisão ou até mesmo numa rádio que colocasse todos os candidatos frente a frente, olho no olho, para responder as principais perguntas e também apresentar as proposições que os mesmos defendiam. Em 2016, eu fui candidato a prefeito novamente. Coloquei o nome à disposição, conseguimos construir naquela ocasião um plano de governo que dialogou com diversos segmentos e, mais uma vez, infelizmente, nos foi cerceado o direito de apresentar o plano de governo para a população.
Nós participamos apenas de um debate numa emissora local, ao qual conseguiu realizar o debate e mesmo assim não teve a participação de todos os candidatos. Na segunda emissora, eles cortaram a minha candidatura e a candidatura na época do PSOL, que não teve condições de apresentar as proposições para a cidade. E agora, nessa eleição extemporânea, em 2018, de uma forma muito triste, mais uma vez, a população vai ficar cerceada de conhecer as proposições dos demais candidatos. Então, por isso, eu quero parabenizar a Transamérica por esse espaço democrático para que a gente possa, de uma certa forma, dialogar com a população. A cidade de Ipatinga e a região metropolitana do Vale do Aço têm uma cultura de escutar muito a rádio. A rádio é um fenômeno de comunicação com a população de Ipatinga e também da região metropolitana. Então esse espaço, eu tenho que louvar esse espaço, parabenizar essa atitude democrática e por isso fiz questão de estar aqui para poder apresentar as minhas ideias e as minhas propostas. Muito bem. Ser apresentado, você ainda tem mais 5 minutos para que você possa expor um pouquinho. A gente vai discutir durante o programa, vamos fazer perguntas a respeito disso, mas uma síntese do que é o seu plano de governo, quais são as propostas para a cidade de Ipatinga, nas áreas que você acha mais interessante nesses 5 minutos para que você possa falar. É interessantíssimo a população resgatar o processo histórico recente. Eu construí um plano de governo em 2012. Eu construí, juntamente com vários segmentos, professores, setor metal mecânico, comerciários, professores universitários, comunidade, movimentos populares e sociais, para que a gente pudesse contemplar o maior pensamento possível de cidade, a maior participação possível das pessoas e segmentos. Em 2016, a gente conseguiu apresentar um plano de governo para 4 anos. É importante a população recuperar isso, porque eu penso que é impossível algumas candidaturas tentar construir um plano de governo em 21 dias, tentar construir um plano de governo em 30 dias. Então, por isso é importante a gente, de uma forma fraterna, de uma forma sincera, apresentar que o Daniel Cristiano, da Chapa 21, nós temos um plano de governo, que nós debatemos com diversos segmentos e conseguimos fazer uma hierarquia de prioridades para que a gente conseguisse realmente apresentar propostas para os grandes problemas que a cidade atravessa. É interessantíssimo que a gente possa ter aqui uma mensagem responsável. Eu sou um candidato, tenho 42 anos, já estou nessa trilha, nessa trincheira da luta eleitoral há muitos anos e tenho a consciência que nós não viremos aqui, não iremos apresentar propostas e promessas que a nossa chapa não tenha condições de executar. Principalmente agora, nesse momento grave, nessa crise instalada na cidade de Ipatinga, que alguns pretendem permanecer essa crise. E nós não. Queremos apresentar proposições que iremos fazer a cidade e a região metropolitana sair dessa crise. Nós pensamos que eu tenho que ter foco na administração pública municipal. Nós iremos fazer uma reforma administrativa na cidade e iremos priorizar a questão financeira, que é o grande gargalo hoje da administração municipal. Nós precisamos ampliar a capacidade de receita, precisamos ampliar a capacidade do fluxo de caixa da prefeitura para que a gente consiga minimamente honrar com os contratos, honrar com os projetos, honrar com os convênios, honrar com as servidoras e servidores que hoje estão aposentados e aposentadas e convocar o servidor público da ativa para fazer uma grande assembleia para definir o presente e o futuro dessa categoria que ajudou no passado a construir essa cidade, que vai ajudar nesse momento, nesse importante momento de desafio e que vai ajudar também a construir o futuro da nossa cidade. É importantíssimo também a gente chamar a atenção para a juventude. A nossa juventude está de cabeça baixa, sem perspectiva de presente e sem perspectiva de futuro. Nesse sentido,
Nós queremos levantar a cabeça do jovem, levantar a cabeça da jovem e perceber que nesse momento a chapa do 21 representa essa perspectiva de erguida da cabeça, perspectiva de presente, perspectiva de futuro. Estima-se que quase 50% da nossa juventude está desempregada. É uma juventude que é guerreira, que estuda à noite, que tenta trabalhar de dia para poder pagar a sua faculdade. Só que ao mesmo tempo, na nossa região, essa mesma juventude que é guerreira, que trabalha e que busca alternativa, está sem perspectiva de quando terminar um curso técnico e quando terminar uma faculdade, se colocar no campo do trabalho. Ou seja, o mercado de trabalho não está nada favorável para essa juventude, para ter minimamente uma perspectiva de presente, olhando para o futuro e criar novas alternativas. Por isso, a gente imagina que, para além do trabalho, a juventude também precisa de espaços de lazer, espaços de esporte, espaços de cultura, para que ela possa se desenvolver no maior prisma possível das suas capacidades intelectuais, sociais e também profissionais. Tá certo. Muito bem, então. Feita aí a explanação do candidato Daniel Cristiano, das suas ideias iniciais, a gente vai para um rápido intervalo e no segundo bloco ele vai responder a perguntas dos jornalistas. Então, você fique ligado com a gente, o intervalo é rapidinho e a gente volta com essa entrevista que estamos fazendo com o candidato a prefeito Daniel Cristiano. Voltamos já. Transamérica, 11 e 10. Já estamos de volta, não falei que era rapidinho aqui? Transamérica, mais música. Transamérica, mais música. Transamérica. A sua rádio, onde você estiver. Continuamos então a série de entrevistas aqui da Transamérica Ipatinga, uma parceria com a revista Caminhos Gerais e com o portal Negócios Já. E este segundo bloco será dedicado a perguntas feitas pelos jornalistas. Serão 20 minutos onde o entrevistado irá responder a questões que serão abordadas aqui pelos jornalistas Ronaldo Soares, Mário de Carvalho e por mim durante esse período. O candidato vai poder responder essas perguntas, mas os jornalistas também poderão intervir durante a resposta para que possa ficar melhor explicado para o nosso público ouvinte. Vamos então a essa segunda rodada, contando o tempo a partir de agora, e eu começo com o Ronaldo Soares fazendo a pergunta. Candidato, eu acho que gostei muito da sua preocupação em relação às finanças públicas, e Ipatinga sofreu muito com a perdas de receitas desde a crise crise econômica mundial, mais especificamente a crise da Uzi Minas, e os repasses estaduais, os repasses da União, eles foram caindo substancialmente, né? Eu queria fazer uma pergunta para o senhor exatamente sobre finanças públicas, né? O senhor tem pleno conhecimento da atual situação das finanças municipais. O senhor pode descrever, né, esse conhecimento e apontar caminhos para que essas receitas, as atividades econômicas no município, sobretudo no que tange, né, aos serviços, é o que gera, né, o imposto mais importante, né, para a cidade. O senhor conseguiria apontar possibilidades, ou no seu plano de governo teria já possibilidades para poder incrementar e gerar mais impostos sobre o serviço, que é o ISS, que é a maior receita do município? Muito obrigado pela pergunta, excelente. A população tem que ficar atenta nesse quesito. Nós temos que resgatar também a memória da população de Ipatinga e da região metropolitana do Vale do Aço. É que o governo federal emitiu um decreto congelando os investimentos para os próximos 20 anos. Isso é um dado que nos assusta, porque existe aí uma chapa que representa esse projeto. Um projeto que vai congelar os gastos públicos para os próximos 20 anos. Nesse sentido, a perspectiva de apresentar serviços públicos para a cidade, ela fica comprometida. E é importante também te resgatar que nos últimos anos, os executivos aprovaram na Câmara Municipal uma possibilidade de arrecadação orçamentária de uma forma discrepante
com um erro que oscila de 21% a 33%. O que eu quero dizer com isso? Foi estimado uma arrecadação em torno de 850 milhões de reais no ano de 2016. E a Prefeitura conseguiu executar, exatamente arrecadar essa receita corrente em apenas 630 milhões. Então nós precisamos perceber aí que existe uma superestimativa dessa arrecadação, exatamente para justificar os não investimentos, justificar o não aumento real do servidor, o não pagamento da complementação dos aposentados e outros serviços que ora foram implantados e que hoje estão sacrificados. A gente avalia no nosso plano de governo que nós precisamos desenvolver outras vocações, precisamos desenvolver outras atividades na cidade para que a gente consiga potencializar essa arrecadação do ISS-QN. Nesse sentido, o prefeito de Ipatinga, ele vai ter que ter uma administração smart, uma administração inteligente, que seja capaz de apresentar a cidade para o Brasil e para o mundo, atrair investimentos para a cidade, atrair outras vocações para que a gente realmente consiga gerar oportunidades, gerar riqueza e gerar realmente trabalho para a nossa população. A gente pensa que o turismo de lazer pode ser uma grande oportunidade. Ele movimenta uma cadeia fora do normal. Ele movimenta a logística de transporte, ele movimenta o setor hoteleiro, ele movimenta o setor de restaurante e serviço, e a gente pode, nesse sentido, tentar potencializar a nossa arrecadação. E outra questão que é muito importante, a prefeitura ela tem que estar preparada para arrecadar. Hoje a gente deixa de arrecadar por falta de competência técnica, por falta de competência administrativa, não que nós iremos aumentar tributos e impostos, não é isso. Nós temos que aprimorar a capacidade de a gente conseguir a arrecadação. Nesse sentido, como eu vou dar prioridade no governo na questão administrativa e na questão financeira, iremos buscar, juntamente com a nossa equipe de governo, todas as possibilidades que possam exatamente atrair investimentos para a cidade, desenvolvimento e possibilidade de arrecadação. Mário de Carvalho, da revista Caminhos Gerais, sua pergunta. Daniel, você agora até citou aí o exemplo do investimento, da criatividade sobre o setor do turismo, e é justamente a pergunta que eu gostaria de fazer, que atualmente há diversas iniciativas voltadas a esse setor do turismo, do setor privado voltado ao turismo. E todos, inclusive o Sebrae está prevendo até a criação de um roteiro turístico do Vale do Aço. E todos sabem que o turismo é uma das indústrias que mais cresce no mundo. Você, caso seja eleito, o que você pretende? Qual o seu plano de governo assim, para incrementar o turismo, potencializar o turismo, fazer realmente que esse setor, esse segmento seja um gerador de renda e gerador de riqueza? Então, eu sou um candidato popular. É diferente de ser candidato populista. Sou um candidato popular que consegue dialogar com todos os segmentos. Tem uma iniciativa que é super interessante, que é a Agenda de Convergência. Essa Agenda de Convergência, ela tenta dialogar não só na cidade de Ipatinga, mas na região metropolitana do Vale do Aço, dialogar com o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, que uma grande universidade aqui da cidade fez em parceria com o governo do estado. Então nós temos essa facilidade, né, de dialogar com esses segmentos, colocar o nosso plano de governo dialogando também com essas proposições, e nós teremos total tranquilidade de ser um governo de portas abertas. Um governo que vai criar um conselho juntamente com a Agenda de Convergência, juntamente com o pessoal do APL, que é o Arranjo Produtivo Local, com as agências de desenvolvimento regionais, com os conselhos municipais, com a CIAP, com o CDL, com todos aqueles segmentos que querem contribuir com a cidade. Nesse sentido, o turismo vai ser uma das prioridades no nosso plano, com a perspectiva de realmente atrair novos investimentos. Nós queremos tentar diversificar essa possibilidade de desenvolvimento, e a gente acredita que o turismo pode ser esse segmento que vai realmente atrair desenvolvimento. Veja bem,
Na cidade, existem diversas iniciativas, sim, que colaboram com o turismo, mas são iniciativas desarticuladas com o poder público municipal. Eu quero ter essa capacidade de ser o prefeito articulador dessas forças. Eu quero atrair para o nosso cronograma, para o nosso calendário do governo, que essas atividades sejam conectadas com o poder público municipal, conectadas com o legislativo municipal, conectadas com todos os segmentos para que a gente possa realmente desenvolver de uma forma coletiva, de uma forma que todos trabalham, de uma forma que todos vencem e que todos realmente saiam satisfeitos. Nós queremos uma parceria que seja não unilateral, mas que seja uma parceria coletiva onde todos os segmentos serão representados. A gente pensa que se a gente conseguir manter um diálogo propositivo, um diálogo fraterno com todos esses segmentos, nós podemos avançar muito bem. Eu quero chamar a atenção também porque nós precisamos cobrar das nossas lideranças, dos nossos representantes em termos de Assembleia Legislativa e do Congresso Nacional, porque avaliando duas cidades de Minas Gerais, de Ipatinga, em torno de 7ª economia de Minas Gerais, comparando com a cidade de Uberlândia, por exemplo, nós estamos anos-luz atrás, porque nós não temos logística para isso, a nossa malha rodoviária até hoje não é duplicada, a nossa malha ferroviária não é interligada com o aeroporto, e nós, nesse sentido, a gente perde para alguns centros de Minas Gerais. Nesse sentido, é importantíssimo trazer essa proposição. O candidato, o senhor tocou num ponto importante, eu vou pedir já para poder você já emendar, porque o senhor falou justamente dessa necessidade ou dessa cobrança em relação às outras esferas e os representantes dessas outras esferas. A minha pergunta exatamente é isso. Normalmente, né, você tem que dialogar, na verdade, você tem que atrair muitos investimentos, ou seja, recursos para esses investimentos, por meio de alianças com parlamentares, seja na esfera estadual, os deputados estaduais, na Assembleia Legislativa, junto ao governador, e também por meio dos deputados federais, também junto aos ministérios, enfim. O senhor, nós não temos uma referência de uma outra prefeitura que tenha sido administrada por meio do seu partido, enfim. Como o senhor, né, eu falo assim, com esse modelo estrutural, veja bem, não está aqui ninguém dizendo que é a favor desse modelo, é a regra do jogo, né? Para se conseguir emenda parlamentar, tem que ter esse diálogo. Para conseguir recursos tem que ser assim. A minha pergunta é, como dentro dessa regra do jogo, o senhor vai conseguir, o senhor já tem também, já aproveitando, já emendando, já diálogo com pretensos candidatos, os pré-candidatos a deputado federal, estadual, presidente, enfim. Dá uma resposta para a gente nesse sentido. Como o senhor vai resolver essa questão? Como o senhor vai fazer as alianças para conseguir recursos fora do município? Essa é a pergunta, sintetizando o Ronaldo aí. Essa pergunta ela é central. Nós somos confiantes que Ipatinga vai mudar. É importantíssimo também a gente resgatar esse processo da redemocratização do país. Nesses quase 30 anos de redemocratização, a gente percebe também que essa relação, Ronaldo, não trouxe nenhum benefício eficaz para a nossa região e para a nossa cidade. É importantíssimo a gente criar uma outra dinâmica na relação institucional. Eu acredito que essas pessoas que hoje são os nossos representantes e que deveriam ser na prática, eu acredito que elas não serão contra a vontade popular. Eu acredito que todas as proposições que a gente apresentar, que for de interesse público, que for de interesse do cidadão e da cidadã, eu tenho a plena convicção que essas pessoas irão nos receber e irão trazer. Mas o senhor está aberto a esse diálogo, a conversar com pessoas que talvez não sejam da mesma linha ideológica do que a do senhor? Todas as pessoas que querem conversar comigo, eu estou extremamente à disposição. Eu não estou à disposição a fazer alianças de última hora para de repente disputar um pleito eleitoral, principalmente numa eleição extemporânea. Eu preciso manter a minha coerência ao longo desses anos da vida política
e tem uma capacidade de dialogar com qualquer tipo de pessoa. Aproveitando isso que o senhor está dizendo, o senhor é visto muito nesse sentido realmente, de ser um candidato que não faz alianças. E muita gente, às vezes, até no meio político, comenta que às vezes o senhor ainda não conseguiu se eleger em virtude dessas não alianças. O senhor acha que isso realmente tem acontecido? Isso atrapalha o senhor nas eleições? Que o senhor não consegue se eleger em virtude de não fazer alianças? Um exemplo até do que você está falando mesmo, a gente tem aí perfis, né, de candidaturas semelhantes, como a candidatura do jornalista Sábio Tasso. A gente entendeu que são perfis muito próximos, são propostas que são coincidentes. Porque foi boa a sua pergunta, Kiko. Essa pergunta é excelente até para esclarecer o eleitor e a eleitora. Vejam bem, nós temos 5 candidaturas, perfeito? Ok. A minha aliança são 2 partidos. Tem uma outra candidata que tem apenas um partido. Tem um outro candidato que são 2 partidos. Tem um outro candidato que são 3 partidos. Começa a perceber que a dinâmica dessas grandes alianças estão começando a serem quebradas. E existe uma outra candidatura que tem mais de 14 partidos. Então essa velha política desses conchavos, dessas negociatas é que nós não queremos repetir. Então fazer uma aliança... Mas eu acho que isso prejudica o senhor, por exemplo, o senhor não tem tempo de rádio, por exemplo, de programas eleitorais, né? Não tem menos inserções no rádio durante esse período. Mas se não for esse espaço que a gente, por exemplo, a Transamérica está cedendo aqui, o senhor não tem como expor as suas ideias. O senhor reclamou muito do debate que não teve nas outras eleições, que seria uma oportunidade de, às vezes... Eu não sei se isso seria definidor de uma eleição, né? Mas o senhor reclama porque não tem espaço para poder realmente apresentar as suas ideias. E em virtude de não fazer as alianças é que o espaço também se reduz, porque o espaço de rádio e televisão é calculado pela representatividade que cada partido tem. O senhor acabou ficando com 16 segundos nessa eleição para poder expor as suas ideias, né? Mas é exatamente isso, que pedagogicamente nós precisamos mostrar para o eleitor e eleitora que essas alianças são alianças fisiológicas. São alianças que têm puro e simplesmente o interesse de massificar suas campanhas para poder enganar a população. Então a nossa candidatura ela vem pedagogicamente até ajudando no cenário atual, porque se são 5 candidaturas e a gente percebe que apenas uma chapa tem 16 partidos apoiando e as outras têm apenas um partido, 2 ou no máximo 3, a gente já começa a demonstrar que uma aliança se constrói no dia a dia, lado a lado, nas lutas do dia a dia, trabalhando olho no olho, porque não tem como você construir uma relação de confiança se você não caminha com aquela pessoa. Então, nesse sentido, eu penso que nós já avançamos e muito, porque na eleição de 2012, a gente veio sozinho. Na eleição de 2016, a gente também veio sozinho. Fala em nível de partido. Já para essa eleição, nós já crescemos 100%, porque nós temos 2 partidos aliados, conseguimos ampliar o leque de conversas, existem diversas pessoas que são públicas, que estão nos apoiando e que estão crescendo esse leque de apoio, não como aliança partidária, pura e simplesmente para ganhar espaço nas mídias, mas é uma aliança sólida que vai conseguir dialogar até mesmo com os partidos que estão em outras alianças. Só para não fugir e a gente não deixar o candidato, já tem 15 minutos desse bloco, eu queria que o senhor falasse sobre a questão de saúde, que é um tema muito importante para a cidade de Ipatinga. Quais são as suas ideias, os seus projetos para a área de saúde no município, caso o senhor seja eleito? Você, eleitor e eleitora de Ipatinga, tem que estar muito atento. Eles querem destruir o Sistema Único de Saúde. Eles querem privatizar o SUS no plano federal e no plano municipal. Nesse sentido, a nossa chapa do 21, nós somos contrários de uma forma intransigente da privatização do SUS. Nós entendemos que saúde não é mercadoria, saúde não pode ser vendida, saúde é um direito universal para todos e todas. Existem algumas colocações na cidade tentando colocar as pessoas contra as outras. É importante a gente entender que o Sistema Único de Saúde, ele é e tem que ser universal no país inteiro. Então, se o Daniel Cristiano,
que não tem plano de saúde for para a cidade de Uberlândia e se eu precisar de atendimento do Sistema Único de Saúde, a cidade de Uberlândia vai me acolher. Candidato, Eu tenho que mas entender- isso é uma situação do governo federal. Não, senhor. Como é que O Sistema você vai Único de Saúde, ajudar aqui na cidade, como prefeito? o Sistema Único Eu de concordo Saúde, que o que o senhor está dizendo realmente tem que acontecer. Eu tenho que Você tem que resgatar- ser bem atendido em qualquer lugar eu que você tenho que for resgatar esse da momento questão histórico pública, não é de isso? política pública. Mas e para Ipatinga, o que o senhor pode O fazer? cidadão de Ipatinga, ele tem que entender que na esfera federal eles querem destruir o SUS. E se a esfera federal destrói o SUS, vai atingir diretamente o cidadão que vive aqui. Então, se a gente tiver um prefeito que seja contrário à privatização do SUS, a gente pode ampliar as políticas públicas no município que vão trazer um atendimento básico para a população, que vai tentar instrumentalizar as unidades de saúde, que vai realizar a chamada dos concursos públicos para instrumentalizar de pessoal nas unidades públicas de saúde, para que a população de baixa renda ela consiga ser atendida. Então nós não podemos desvincular a saúde pública que eu oferto aqui na cidade com o projeto estadual e da esfera federal. Ok. Ronaldo Soares, Mário, Daniel, só mudando um pouco de assunto, entrando um pouco na 1 no minuto e assunto 45 desse bloco, tá, Mário? no assunto da cultura, nos últimos anos a gente tem visto assim, que os produtores culturais, mesmo os artistas, você tem aprovado o projeto, inclusive até louvável que Ipatinga tenha a lei municipal de incentivo à cultura, mas não tem recebido os recursos integrais, às vezes nem parcela dos recursos de projetos aprovados. Qual a sua posição em relação a esse incentivo à cultura e em relação a esse repasse aos projetos aprovados, que é um dever, né, do setor público, já que ele promoveu o edital e fez todo esse movimento em torno da cultura? Qual o seu posicionamento? O nosso posicionamento ele é favorável à questão das conferências e as diretrizes do Conselho Municipal de Cultura. É importantíssimo que a gente também faça uma administração que vai ser uma administração preventiva. Geralmente, não 40 segundos, tá, não só o pessoal de cultura, mas de outras áreas, eles têm um cronograma a seguir. E a lei de diretrizes orçamentárias, ela já prevê essa questão. E quando é aprovado a lei orçamentária anual, também já é previsto essa questão. Esse orçamento ele já é autorizado, o prefeito executa ou não, mas ele é autorizado. No nosso sentido, nós queremos respeitar as diretrizes do Conselho Municipal, que precisa ser deliberativo. Atualmente o Conselho é apenas consultivo e muitas vezes nem consultado para que a gente consiga garantir as políticas públicas municipais no campo da cultura. Precisamos instrumentalizar o sistema municipal de cultura para que a gente consiga linkar as diretrizes com a questão orçamentária, com a questão do plano plurianual e com a questão da execução orçamentária. Ok. Tempo esgotado, encerramos então o segundo bloco dessa entrevista que estamos fazendo com os candidatos. Hoje estamos recebendo o candidato Daniel Cristiano. Um rápido intervalo e a gente volta com as perguntas dos eleitores no próximo bloco. Muito bem, estamos de volta já. Falei que era rapidinho, né? Vamos para o terceiro e último bloco da entrevista com o candidato Daniel Cristiano, que está respondendo aqui as nossas perguntas, as nossas indagações. E a gente vai fazer esse terceiro bloco, que dura 15 minutos, com perguntas que foram gravadas pelos nossos jornalistas aqui, foram gravadas nas ruas, ouvindo as pessoas, a população de Ipatinga, porque a ideia justamente é fazer com que a população também tenha voz e faça as perguntas aos candidatos. Esse bloco dura 15 minutos e depois o candidato terá mais 5 minutos para que possa então fazer as suas considerações finais. A gente começa então, candidato, vamos disparar o cronômetro já aqui, ouvindo a primeira pergunta do primeiro cidadão da cidade de Ipatinga. Meu nome é Rony, moro no Cidade Nobre e uma pergunta que eu queria fazer para os candidatos, que é um problema na cidade e uma expectativa que a população criou em cima de outros candidatos e ninguém resolveu o problema, que eu acho que é o problema da saúde pública. Tem candidato que teve oportunidade, prefeito teve oportunidade de melhorar a saúde aqui na cidade e a gente viu que não foi feito nada.
qual que é o problema hoje também? Queria que eles explicassem qual que é o problema para melhorar a saúde hoje, o pronto-socorro, o hospital municipal. E qual que é a proposta também para mudar essa situação atual. Muito bem, você vê que é uma pergunta recorrente, né, sobre a saúde, candidato. Essa pergunta ela é central no nosso plano de governo. É importante também resgatar um processo histórico, né? Tem mais de 21 anos que a gente escuta que a cidade de Ipatinga vai ter um hospital e que todos os anos chegam verba para esse hospital e esse hospital nunca que é terminado, né? Nesse sentido, a gente pretende, respondendo a pergunta aí do ouvinte, a gente pretende ampliar o atendimento da estratégia saúde da família. Hoje, a cidade de Ipatinga está perdendo a sua capacidade de ofertar essa atenção básica de uma forma humanizada. Nós entendemos que esse programa precisa ser defendido para que a gente consiga fazer muitos atendimentos no sentido da prevenção. E a saúde preventiva é aquela que realmente pode tirar muitos gargalos da média complexidade e da alta complexidade. Ô Daniel, eu vou fazer uma pergunta para você, assim, sua opinião. Ultimamente, nos últimos governos, eu vou ser sincero, um fenômeno que era próprio de cidades menores, que eram os mutirões de catarata, os mutirões de cirurgia, eles estão sendo hoje recorrentes por meio de emendas parlamentares e tal. Isso é um indício ruim ou um indício bom? Isso é péssimo. Isso é péssimo porque o parlamentar ele perde a sua figura central, que é ser legislador e que ser propositivo. Ele passa a fazer um serviço de assistência social ou de assistencialismo. O parlamentar tem que definir, ou ele vai ser legislador, ou ele vai ser fiscalizador, ou ele vai ser realizador de programa social. Sei, mas então, isso aí eu penso que ele deve realmente focar no seu ramo de atividade. Veja bem, existem diversos parlamentares que preferem dar ambulâncias para cidades pequenas e trazer o problema para a cidade de Ipatinga. Eles poderiam muito bem lutar de uma forma mais incisiva para instrumentalizar a UPA, instrumentalizar os postos de saúde, instrumentalizar até mesmo a construção de um hospital regional que atenda a região metropolitana do Vale do Aço. Então eles estão invertendo o seu ramo de atividade. Tá, mas a perspectiva que eu queria que você olhasse era sobre a questão financeira, sobre a questão econômica. Na medida em que você tem hoje essa situação, é sinal de que os serviços de atendimento externo que é feito, né, que já havia um trânsito natural para a pessoa efetuar essas cirurgias nos convênios com o Márcio Cunha ou com hospitais fora de Ipatinga, quando o caso, eles parece que estão inócuos, eles não estão acontecendo mais. Isso porque, além disso, o Estado tem uma dívida muito grande com o Hospital Márcio Cunha, o município é gestão plena, enfim, e também não consegue fazê-lo. Então, eu estou querendo dizer assim, houve uma mudança, na minha opinião, né, de que a gente tenha que nós estamos usando um mecanismo que era muito recorrente, que é muito recorrente nos municípios pequenos, que agora Ipatinga, que é um município grande, está fazendo esse tipo de coisa, e isso é sinal de quê? De empobrecimento do município também? Com certeza. Além de empobrecimento do município, é a falta de capacidade de pensar alternativas para a resolução desses problemas. Né? A saúde é um grande gargalo hoje em Ipatinga e no Brasil inteiro. Então nós precisamos realmente ser franco com a população. Nós precisamos de recurso financeiro para garantir esses serviços. Então, se a gente seguir a mesma cartilha, tanto do governo federal como estadual, a gente não vai conseguir atrair recursos para poder complementar e atender esse serviço. Então, nesse sentido, nós queremos dialogar de forma franca, fraterna e buscar alternativa para resolver esses problemas. Vamos ouvir mais uma pergunta que foi colhida nas ruas da população de Ipatinga. Nancy, da Rua Maracá, no bairro Iguaçu. Eu quero saber qual que vai ser o plano de continuidade do pagamento dos funcionários aposentados, que a Justiça já nos deu ganho de causa. Agora eu quero saber da sequência. Qual que vai ser, se vai ter essa sequência, e os atrasados também, para eles fazerem um plano de pagamento desses atrasados. Nancy e todos os aposentados e aposentadas.
essa pauta não será a moeda de troca na nossa campanha. Nós queremos afirmar aqui que nós iremos cumprir o direito adquirido. Nós iremos cumprir a determinação da legislação. Vamos cumprir a determinação judicial. É importantíssimo também. Que é pagar os aposentados. Exatamente. Mas aonde o senhor pretende arrumar recursos para pagar esses aposentados? Recursos da Prefeitura Municipal de Patinga, se for de uma forma otimizada, nós teremos. Agora, é importante também a gente resgatar, Kiko, que em 2004, quando houve a eleição, não houve esse debate. Em 2008 também não houve esse debate. Quando eu fui candidato a prefeito em 2012, eu apresentei no meu plano de governo a proposição de criar um fundo transitório até que se criasse o regime próprio de previdência. E esse debate também foi cerceado. Em 2016, esse debate também ficou cerceado, porque duas candidaturas ficou chamando um de pai da mentira e o outro de filho da mentira, ao vivo na televisão, em vez de trazer proposições. Existem diversas secretarias, Kiko, na Prefeitura Municipal, que gastam mais de 12 milhões de reais por ano e que não apresentam nenhum indicador de resultado efetivo para a população. Então nós precisamos, Kiko, fazer uma reforma administrativa, verificar quais são os gargalos financeiros que nós temos, mitigar o desperdício do dinheiro público e aí sim, Kiko, vai aparecer esses recursos. E outra coisa, foi O senhor acha que é má gestão, então? péssimas gestões. Por isso que os aposentados não estão recebendo? Péssimas gestões de uma forma consecutiva. Como que desde 98, os gestores que por ali passaram, se é que a gente pode dizer isso, não tiveram a iniciativa eficaz de criar um fundo, nem de recolher a contribuição do servidor e muito menos de criar o regime próprio. É importantíssimo colocar que o servidor público municipal não tem culpa desse problema. A culpa, ela é totalmente das administrações que por ali passaram e que não tiveram a hombridade, não tiveram a coragem de discutir esse tema de uma forma coletiva. Como é que o senhor vai reduzir esse custo? Só dizendo, fazer uma administração inteligente, ok, mas 877 milhões é a previsão do orçamento para esse ano. Essa previsão já é furada. Eu acho que o Patinga vai arrecadar já quanto? É furada, deve chegar no máximo a 690 milhões de reais. Quanto que a cidade gasta hoje com o pessoal? O senhor tem essa informação? O pessoal hoje aposentado e as aposentadas por mês é em torno de 5 milhões de reais. Esse pagamento não é só o objetivo de contemplar a categoria. Se a gente tira do mercado, se a gente tira da feira, se a gente tira do comércio, se a gente tira do plano de saúde do pessoal, que tem muita gente que tem plano de saúde e que não está conseguindo pagar, se a gente tira 5 milhões de reais, isso é de uma irresponsabilidade muito grande do gestor de não ter a sensibilidade de buscar alternativas para contemplar esse pagamento, já que eles colocam que são tão experientes assim e não conseguem realmente nem garantir aquilo que é um direito adquirido e que é determinação judicial. Nós teremos que trabalhar para resolver esse problema. Daniel, é sabido que essa suplementação do aposentado está saindo do caixa da prefeitura. Não foi construído, não foi criado um fundo. Você pretende para os futuros aposentados, assim, ter uma contribuição para ele, que ele seja suplementado? Assim, porque esse é do aposentado para quem já aposentou. E o futuro aposentado? Esse é um tema que ele tem que ser debatido de uma forma muito fraterna com o servidor da ativa. Porque até o dia 21 de fevereiro, né, do ano passado, aquele que aposentou até o dia 21 de fevereiro está com a sua complementação garantida pela legislação. Já aqueles que aposentaram a partir do dia 22 e que irão aposentar ao longo da história, nós precisamos de convocá-los para uma grande assembleia e eu tenho certeza que o próprio servidor vai apresentar alternativas para que a gente crie ou não esse regime de previdência própria. Eu acredito que se a gente fizer de uma forma ampla, debatendo com os servidores, pegando o acúmulo que as servidoras aposentadas tiveram nesses 2 anos e meio de maus tratos, as pessoas sofreram, elas não têm culpa disso. Eu acredito que se a gente acumular tanto as informações das aposentadas dos aposentados, se a gente conseguir acumular as informações dos sindicatos que representam a categoria, e se a gente acumular o sentimento do servidor atual e que ainda vai se aposentar,
eu acredito que a gente pode chegar nesses 2 anos e 1 mês que eu tenho de administração, chegar lá na frente com uma proposição concreta para resolver esse problema. Vamos ouvir mais uma pergunta feita pelos eleitores de Ipatinga nas ruas da cidade. José Aparecido, bairro Iguaçu. Ipatinga vem passando nos últimos anos, nas últimas administrações, por uma fase de declínio, né? Haja visto o grande número de imóveis desocupados, com a venda para alugar, uma cidade que não reforma, mas tapa buracos, uma cidade que não tem emprego para sua população, principalmente a população mais jovem. Eu gostaria de saber do senhor qual é a proposta concreta que o senhor tem para acabar com essa situação. Excelente pergunta. A nossa proposição no plano de governo, nós queremos criar 2 centros de referência de captação de projetos, recursos e oportunidades para a cidade. Esses centros de referência, a nossa proposição é fazer em conjunto com as cidades do colar metropolitano do Vale do Aço. O que concretamente isso significa? Quando fizer a pergunta se eu teria capacidade de dialogar com os representantes da região, com esses centros de referência, nós iremos aproximar a Prefeitura Municipal da Assembleia Legislativa, iremos aproximar a Prefeitura da Cidade Administrativa, iremos aproximar Ipatinga do Congresso Nacional e do Planalto Federal. A gente acredita, se a gente criar uma expertise, pegar exatamente o acúmulo de informações, criar uma relação no dia a dia, entender quais são as oportunidades que estão vindo para Minas Gerais, a gente acredita que Ipatinga pode dar um salto de qualidade, dar um salto em relação a outros municípios para atrair oportunidades para a cidade e também para a região metropolitana do Vale do Aço. Eu, enquanto prefeito de Ipatinga, eu não posso ter uma vontade egoísta, uma vontade de atrair apenas oportunidades para a cidade. Nós precisamos pensar o colar metropolitano do Vale do Aço, pelo fato de ser Ipatinga uma cidade conurbada com outras cidades e que diversas pessoas transitam aqui na cidade, podemos pensar alternativas de uma forma coletiva e regional. Estamos recebendo também aqui o jornalista Marcelo Luciano Costa Santos, que é do portal Negócios Já. Ele tem uma pergunta para o candidato. Marcelo, bom dia. Bom dia a todos, ao Daniel Cristiano, candidato. Aproveitando essa colocação que você fez aqui, há uma questão das linhas de ônibus que nós temos. O serviço de transporte coletivo, que já era ruim no tempo da Águia Branca, acho que ficou pior ainda agora, com a Autotrans e a Salitu. E eu vou colocar para você uma questão que foi levantada um dia numa reunião aí de organização da cidade. Existe uma proposta de se pegar as linhas de ônibus que vêm do Iguaçu, Bom Retiro, Horto e por aí, em vez de elas passarem pela Avenida Cláudio Moura, ali perto da antiga Telemig, hoje Oi, né? Os ônibus descerem e passarem pela Macapá, dando mais uma opção para o passageiro de descer na Avenida Macapá, essa região, né, do Veneza, que é um núcleo habitacional muito grande, e porque ali em cima, no Novo Cruzeiro, é uma área morta, né? E já existe essa proposta hoje, essa ideia. Você acredita que, caso venha ser o prefeito, possa implantar isso e também criar outras soluções para o modal de transporte da cidade? Já visto que o transporte coletivo hoje não atende mais como deveria a população? Existem outros aí, né? Uber, vans, táxi, por aí vai. 40 segundos, candidato, para responder. Marcelo, essa pergunta ela é ótima. No nosso plano de governo contempla essa possibilidade de readequação do trajeto dos modais. E é interessantíssimo não só passar pela Macapá, mas também passar pelo Parque Ipanema. A população ela não tem nenhuma linha de ônibus que a leve até o Parque Ipanema, que hoje é um equipamento público que precisa estar aberto, sem esse negócio de cercamento de Parque Ipanema, precisa estar aberto para que a população transite e desfrute realmente de um espaço de lazer. Então essa ideia ela é interessantíssima, ela é candidato, contemplada só no nosso plano de explicar, só tem governo. 5 minutos para as considerações finais, só pode responder, mas vai estar contando já do tempo das considerações finais, ok? Ela pode contemplar no nosso plano de governo, quer dizer, já está contemplada no plano de governo, e mais agregando essa possibilidade de passar pelo Parque Ipanema. Eu estava dialogando com diversos moradores e moradoras no Vista Alegre e no Vale do Sol. Aquela população, ela não tem linhas de ônibus que a leve para o trabalho, para o momento de lazer, para um esporte.
para uma cultura, para fazer a visita de um parente. Então nós precisamos repensar realmente esse transporte público, que precisa ser mais em conta, que ele é muito caro, é um dos transportes mais caros do planeta, porque as pessoas utilizam 10 minutos de ônibus e pagam R$ 3,80. Né? E precisamos também criar outras vias de acesso para que a população se sinta atendida e que tenha realmente o direito de ir e vir respeitado aqui na cidade de Ipatinga. Candidato Daniel Cristiano, estamos chegando ao final aqui da nossa entrevista com o senhor. O senhor tem mais 4 minutos para fazer suas considerações finais, se quiser deixar alguma mensagem. Enfim, o microfone da Transamérica Ipatinga está aberto para que o senhor faça as suas considerações finais. É importantíssimo o eleitor e a eleitora de Ipatinga perceber que esse é um momento histórico para a cidade. Eu fui candidato a prefeito em 2012, perdi a eleição para uma grande família política da cidade. Mantive a minha coerência e em 2016 repeti a minha inscrição como candidato a prefeito. Perdi para uma outra grande família da cidade de Ipatinga na área da política. Como essa grande família foi deposta, foi retirada do poder, eu não poderia virar as costas para Ipatinga nesse momento muito grave que a cidade vive, de uma crise moral, uma crise política, uma crise financeira e uma crise das instituições. Por isso que eu coloquei mais uma vez o meu nome à disposição de toda a população de Ipatinga para entender que Daniel Cristiano é a melhor proposição para a cidade. É importantíssimo resgatar que nós temos plano para a cidade. Nós construímos um plano em 2012, construímos um plano em 2016 e não acredito que é possível criar-se um plano de governo com apenas 21 dias, criar um plano de governo com apenas 30 dias. O que nós fizemos foi uma readequação do nosso plano, verificando o cronograma de apenas 2 anos e 5 meses de mandato. É importantíssimo colocar que aqueles que estão na prefeitura, se caso o Daniel Cristiano vencer, tem que assumir um compromisso publicamente de autorizar a gente fazer uma transição de governo, coisa que não aconteceu em 2017. A pessoa que venceu a eleição, além de não ter tido plano de governo, ela não conseguiu fazer um período de transição de governo. Isso é péssimo para a cidade. E as pessoas precisam ter esse compromisso. Quem está comandando a cidade hoje precisa vir publicamente, de uma forma responsável, afirmar que seja qualquer resultado for, que a partir do dia 4 de outubro, as portas da cidade estarão abertas para o Daniel Cristiano, prefeito, juntamente com a sua equipe técnica, fazer o período de transição. Eu pretendo que a partir do dia 4 de junho já esteja com a minha equipe de transição montada para poder ir para a prefeitura, acompanhar as secretarias, conversar com os secretários atuais, pegar os relatórios, pegar os indicadores e realmente traçar um plano de ação emergencial para que a cidade possa levantar a cabeça, se reerguer e trazer as oportunidades. Sou professor. Não sou politiqueiro, sou professor Daniel Cristiano, administrador de empresas, pós-graduado na Federal de Viçosa em Gestão Pública Municipal, colocando o meu nome à disposição e reafirmar que não é um projeto individual, é um projeto coletivo que quer representar diversos segmentos da cidade, que quer dignificar o nome da população na Prefeitura de Ipatinga e criar uma nova dinâmica. Confiante, Ipatinga vai mudar. Daniel Cristiano, 21, prefeito. Muito obrigado a todos e a todas e parabéns mais uma vez para a Rádio Transamérica. Ok, agradecemos então a presença do candidato a prefeito de Ipatinga, Daniel Cristiano, e também aos jornalistas aqui presentes, ao Marcelo do Portal Negócios Já, ao Mário de Carvalho da revista Caminhos Gerais e ao Ronaldo Soares também do Portal Negócios Já,
pelas perguntas e pela ajuda aqui na entrevista do candidato Daniel Cristiano. Convidamos você, eleitor de Ipatinga, ouvinte da Rádio Transamérica. Amanhã estaremos recebendo a partir das 11 horas o candidato Sávio Tarso, na quinta-feira Nardielo Rocha e na sexta-feira Lene Teixeira. Um pouquinho de música agora aqui na Transamérica.